Beleza, senhores? Aí o Alex para mais um vídeo. Hoje falando mais um vídeo sobre notícias de jogos e trazendo hoje aí algumas informações no Game News sobre Final Fantasy VII, né, que tá para sair o remake. Não sei exatamente quando, não se sabe a data. Square não liberou talvez uma data específica para isso, mas de acordo com o site ScreenRant.com, acho que é .com, uma das especulações lançadas em relação ao Final Fantasy VII é que o jogo seria lançado em capítulos, né? Então não se sabe exatamente se eles vão lançar o jogo já completo de uma vez ou em capítulos. Por exemplo, isso já é de certa forma uma especulação já relativamente antiga na internet, desde a época, acho que em 2015, que foi lançado o trailer do remake do Final Fantasy VII, e que talvez poderia ser mais ou menos como Hitman, né, que foi lançado algumas fases em capítulos, ou esses capítulos eram só uma fase era lançada, sei lá, a cada mês. E o Final Fantasy VII talvez possa seguir na mesma linha ou na mesma vibe, com alguns trechos de algumas partes. Não sei, por exemplo, poderia ser o capítulo 1 já a Midgar inteira. E depois, a partir do capítulo 2, você sairia da cidade e começaria a vasculhar o resto do mundo. É uma especulação. E eu questiono também quais exatamente são as desenvolvedoras que vão trabalhar. Se é só Square, usando, vamos dizer, só a Squaresoft, que acho que é um fragmento, vamos dizer, dentro da Square Enix, né? E se haverá outras desenvolvedoras que vão trabalhar nesse remake. Acho que além da própria Sony, que eu imagino que Final Fantasy só da numeração principal do Final Fantasy só seja lançado dentro da própria Sony. O Crystal Chronicles, por exemplo, não seria lançado na Sony, a princípio. Foi lançado apenas na Nintendo, pelo que eu lembro. Então Final Fantasy VII, o remake, questiona-se aí se ele vai ser lançado em capítulos, como mais ou menos seria o Hitman, só que de uma maneira diferente, talvez com mais conteúdo, porque é um RPG. Ou eventualmente não tão mais conteúdo assim, né? E quais e quantas desenvolvedoras eventualmente estarão trabalhando aí na realização do jogo. Outra informação que eu achei talvez aí um pouco preocupante para os fãs da Nintendo e ao mesmo tempo um pouco animadora também. O projeto Metroid Prime 4, que já é uma trilogia até, vamos dizer, relativamente consagrada da Nintendo. Vamos dizer que o Super Metroid é consagrado, mas o Metroid Prime é um jogo até, vamos dizer, mais recente, talvez dos últimos, vou dizer 10 anos, talvez um pouco mais que isso. Eu não sei porque eu não joguei nenhum. Mas o lançamento do Metroid Prime 4 estava vinculado ao desenvolvimento desse mesmo jogo por uma produtora que seria a Bandai Namco. E a Nintendo acabou rompendo esse contrato com a Bandai Namco e acabou decidindo fazer com que o jogo retornasse a uma das... porque eu imagino que a Nintendo desenvolva junto o jogo, mas a uma das suas desenvolvedoras paralelas, e que nesse caso desenvolveriam conjuntamente a Nintendo o jogo do Metroid Prime 4, e que é justamente a Retro Studios, que é a sucessora espiritual, pelo menos supostamente, da Rareware, que, pelo que eu lembro, fez James Bond 64, toda a franquia Donkey Kong, talvez não, mas boa parte da franquia Donkey Kong. E essa Retro, eu imagino, tenha pelo menos muitos profissionais que trabalharam na Rare ou alguma coisa assim. E eles, não que pessoas sejam coisas, né, claro, mas nesse sentido que eu queria dizer, no sentido que as pessoas migraram de uma empresa para outra ou a refizeram, a remodelaram com esse nome Retro. E a Nintendo acabou retirando da Bandai Namco a realização do jogo, retornou à Retro, eventualmente já tinha saído da Retro por algum tipo de divergência, não sei qual, e a Retro, interessantemente lembrar, que a Retro já era aquela que havia executado ou havia completado toda a trilogia Metroid Prime. Então, na realização do quarto jogo, não sei porque a Nintendo quis trocar, acabou por alguma razão não dando certo, mas talvez a notícia desanimadora é que a Retro vai começar o jogo meio desde o início. Assim, eu acho que a impressão que deu é que eles não vão utilizar zero ou muito pouca coisa que eventualmente a Bandai Namco tinha planejado ou desenvolvido em relação a esse jogo, a essa franquia. Mas, por um lado bom, porque retorna para as raízes originais, né? Vamos dizer, para a Nintendo mesmo, ou aquilo que a Nintendo já trabalhava
com o jogo, ou pelo menos eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer com o jogo, porque a Retro, me imagino, trabalhava com mais proximidade à própria Nintendo, e no sentido de talvez fazer com que o jogo seja algo mais controlável. A Nintendo sabe o que esperar da Retro, até porque já conheceu o seu trabalho antes. Imagino, de repente, alguma questão contratual ou questão financeira, que daí a Retro talvez não gostou de um valor muito baixo, alguma porcentagem talvez baixa, não sei, estou especulando aqui o motivo pelo qual essa desenvolvedora poderia romper com a Nintendo, no sentido de ajudar ou fazer isoladamente o projeto e apenas vender, vamos dizer, o título para a Nintendo depois. Não sei o que a Retro poderia se desgastar aí com a Nintendo, no sentido de abandonar um projeto que na verdade é dela, né? A Nintendo trabalhou talvez muito mais nos Metroids anteriores, mas o Metroid Prime, imagino, tenha sido mais desenvolvido pela Rareware e pela Retro. Pela Rareware não, né? Que talvez, não sei se ela continua existindo com a mesma nomenclatura, imagino que não, por causa da existência da Retro. Então, realmente, muito possivelmente seja melhor que a Retro reassuma aí a sua função como uma das raízes do projeto do Metroid, porque antes não sei até quanto a Nintendo ela já interferia na realização dos jogos Metroid. Imagino que ela interferia bastante nos jogos anteriores. No Metroid Prime era mais só a Retro, imagino que tenha acontecido isso, e por isso a Retro talvez deseje uma participação um pouco maior no resultado, principalmente financeiro, daquilo que o jogo produz para a Nintendo. Mas não sei, isso é tudo especulação, só o que não é especulação é que realmente a Retro, a princípio oficialmente, está voltando no lugar da Bandai Namco para a realização do Metroid Prime 4, que em relação ao Metroid é uma franquia aí, pelo menos relativamente consagrada. Outra informação interessante é que, de acordo com The Verge, a Netflix está desenvolvendo uma saga, vamos dizer assim, uma série baseada no Resident Evil, né? E não sei se tão interessante assim nesse ponto, porque a impressão que dá é que eles não vão trabalhar tanto com a questão do horror de sobrevivência, como até poderiam fazer, mas mais com a questão de ação e ficção científica. Porque a impressão que eles deram na notícia, de acordo com o The Verge, é que esses episódios dessa série vão ser inspirados e muito mais baseados nos filmes de Resident Evil, o que como franquia deu muito sucesso ali para as empresas e para as pessoas que desenvolveram os filmes. Não sei se exatamente para a Capcom, né, que acho que é a principal desenvolvedora aí do Resident Evil. E a franquia que, representando jogos de videogame, foi a franquia que mais rendeu dinheiro dentro de franquias que migraram do videogame para o cinema. Então o Resident Evil nesse ponto foi o que mais teve sucesso, mas ainda com mais filmes, né? Eu não sei se filme por filme necessariamente lucrou mais que talvez de repente Silent Hill ou mesmo Prince of Persia. Mas como franquia inteira, no total pelo que eu vi são 6 filmes de Resident Evil, foi a franquia de videogame para cinema que mais lucrou. Talvez antes eu tinha falado que era a franquia que mais lucrou, não, a franquia que mais lucrou de videogame, de jogos de videogame sendo apresentados de alguma forma em longa-metragem. Acredito que essas são as notícias. Vamos ver se o Netflix eventualmente vai conseguir fazer isso. Não sei se é uma coisa tão animadora assim, se você analisar, porque talvez os filmes, pelo menos alguns desses filmes eu sei que foram bastante criticados assim pela crítica. Não, acho que não só pela especializada, mas pela crítica de pessoas que assistem filmes casualmente. Ou mesmo pessoas que não fazem parte da crítica oficializada, mas costumam assistir. São pessoas cinéfilas, também não costumam assistir bastante filmes e também não apreciaram tantos filmes. Então eu não sei se apesar de utilizar o nome Resident Evil, eu não sei se simplesmente a força do nome da franquia, dando sequência às histórias dos filmes, que talvez não eram histórias tão animadoras assim, não eram coisas tão empolgantes, porque tiravam talvez um pouco dessa questão do suspense, do terror. Isso talvez não seja uma boa ideia para a Netflix, mas o nome tem, até de certa forma vou dizer que tem tudo para dar certo, só não essa questão do que você vai dar continuidade. Você trazer muito talvez a questão empresarial da Umbrella, que é uma empresa do jogo, para quem não conhece Resident Evil, é uma empresa do jogo, que é uma questão complicada. Depois eles eventualmente lançam os vírus, eles mesmos fazem com que as pessoas
serem zumbis, mas eles têm, em alguns momentos eles têm a cura, depois em outros momentos não é bem eles que têm a cura, enfim. E depois mistura o governo de alguns países. Mas a questão é que talvez você apenas dar continuidade ao filme é um risco. É um risco porque não é uma garantia de que haja algum tipo de tranquilidade por parte tanto das desenvolvedoras da série quanto da própria Netflix, porque talvez não dê tanto sucesso e a crítica seja especializada, seja os cinéfilos, seja as pessoas que jogaram mais Resident Evil do videogame, vão assistir a série, ou mesmo a pessoa que assiste casualmente, tanto o cinema quanto a série, vai falar, puxa, não é tão legal assim. Eu prefiro aquele horror de sobrevivência, prefiro o suspense que os jogos geram no videogame. Não sei se alguma versão foi lançada para PC também. Alguns questionam se eventualmente isso tem alguma coisa a ver agora com o lançamento do Resident Evil 2 Remake, né? Até imagina-se que não, porque o Resident Evil 2 foi lançado agora e a série nem é para agora. Especula-se 2020, 2021, não é uma coisa que seja para agora. Mas vai que nós estamos errados e de repente ele já tem alguma coisa pronta, né? Não sei, esperar para ver, né? Então, tanto em relação ao Metroid Prime 4, vai acabar sendo esse realmente esperar para ver, porque a Retro vai começar o projeto desde o início. Final Fantasy VII esperar para ver, e mesmo se for lançado em capítulos, se isso realmente vai ser uma boa ideia, né? Eu até imagino que sim, depois eventualmente você lançar o pacote completo. E a questão do Resident Evil, aí também esperar para ver se o seriado vai ser bom, um seriado trazendo apenas mais questão de ação e ficção científica, não tendo originalmente essa ideia, como a franquia Resident Evil não tem, se isso realmente ficaria bom, mas é isso aí, valeu!